A fé é o descanso daquele que sabe que tudo tem um propósito, mesmo nos ambientes mais terríveis. Um Deus que controla todas as coisas mediante a sua providência. Este é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que emana das Sagradas Escrituras, esse é o Deus que nos trouxe a vida e que nos mantém vivos para a honra e glória do seu nome. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras. Vamos para o nosso 6º artigo da Confissão de Fé belga e depois os 4 capítulos diários. Hoje iremos ler Naum integralmente e o primeiro capítulo de Abacuque. Bom dia a todos. Vamos para o que diz as Sagradas Escrituras. Na verdade, vamos ao que diz dentro da confissão, o que, por óbvio, deve emanar única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Olha o que diz acerca da providência de Deus. Todas as coisas são governadas pela providência de Deus. Cremos que tudo que há no céu e na terra e em todas as criaturas é preservado e governado pela providência de Deus. Eterno e onipotente, Davi o testifica e diz: Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Salmo 113, verso 4. Outra vez, esquadrinha todos os meus caminhos, ainda a palavra que não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Salmo 139, 3. São Paulo também testifica e declara: Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Portanto, Santo Agostinho, muito acertadamente, segundo a Escritura, declarou em seu livro, Diágone Christi, no capítulo 8, o Senhor disse: Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Mateus 10, 29. Asse era a moeda, tá? Então é apenas para vocês compreenderem por conta dessa versão que está escrita. Assim falando, ele quis mostrar aquilo que os homens consideram de valor insignificante é governado pela onipotência de Deus. Porquanto aquele que é a verdade diz que as aves dos céus são alimentadas por ele e os lírios do campo são vestidas por ele. E diz também que os cabelos de nossa cabeça estão contados. Mateus 6, verso 26. Nós vemos aqui de maneira muito clara que tudo que está na terra é controlada por Deus. Todas as coisas animadas e inanimadas passam sob o crivo de Deus. Deus está nas partículas subatômicas. Deus é o Deus criador que governa da mínima partícula à máxima que você possa imaginar. Nós não conseguiremos descrever em palavras tamanha soberania, tamanha grandeza, tamanha capacidade deste Deus. Nós apenas poderemos repousar e crer por intermédio da fé que Ele está nos cuidando, nos guardando, como guardou todos os nossos antepassados, como guardou o mundo até agora, para que a sua vontade seja feita. A providência de Deus é um dos assuntos mais belos a serem tratados, porque se não crermos na providência de Deus, nós estaremos fadados a vivermos nossas vidas segundo as nossas próprias ideologias, segundo nossa própria consciência, dependendo das nossas próprias forças, e ainda, vamos além, dependermos da boa vontade de outras pessoas. Ao passo que, tendo a plena convicção dessa providência de Deus, nós temos a esperança de que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que o amam. Que Deus possa ser louvado por intermédio
das suas providências e ele será louvado, mas que possamos também ter consciência acerca das nossas responsabilidades. Essa daqui é um grande dilema, tá? Do qual é tratado aqui também, que no tempo oportuno nós leremos. Olha acerca dos epicureus. Vocês sabem o que são os epicureus? Dizem aí, já ouviram falar? Epicureus. É muito comum, tá? É muito, é muito comum, ainda mais hoje em dia. Muitas pessoas vivem doutrinas bem semelhantes aí de Epicuro e estão vivendo de maneira que eles retratam aquilo que já foi tido lá no passado. Olha que interessante, muitas pessoas não sabem do que se trata. Paulo menciona isso também nas suas cartas, tá? Acerca, acerca deles. Olha que interessante. Epicuro, ele viveu aproximadamente 3 séculos antes de Cristo. Está muito associado também ao estoicismo. Ele era um filósofo grego, então ele chamava Epicuro de Samoa. Depois pesquisem sobre ele, você vai ver que eles buscavam a felicidade por meio de puramente questões racionais e materiais, de forma que Deus não havia nenhuma forma de controle sobre essas coisas, preponderando sempre a atitude humana, de maneira que o homem deveria fazer, o universo completamente composto de átomos e vazios, resumidamente, tá? Mas leiam porque a sua definição é muito ampla e muito semelhante ao que muitas pessoas pensam, tá? A questão é as coisas acontecendo de maneira completamente natural, onde não tinha nenhum tipo de intervenção divina. Tudo que acontece simplesmente acontece. A chuva cai por conta de fenômenos naturais. E ele é muito marcado também pela indiferença quanto ao como Deus enxerga a humanidade. Se Deus enxerga a humanidade desse jeito, ele está indiferente diante de todo o caos. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Vamos à definição dele aqui. Os epicureus. Condenamos, portanto, os epicureus que negam a providência de Deus e todos quantos blasfemem, dizendo que Deus está ocupado com os céus e nem nos vê, nem, nem vê nossos interesses, nem cuida de nós. Olha que interessante, aqui ele já traz mais ou menos essa definição, claro que bem sucinta e resumida. Imagina que até o século XVI, imagina que passaram-se quase 2.000 anos, ainda estava em voga, vigente, esses pensamentos de Epicuro. Ele não ia mencionar algo em sua carta que não fosse de completo conhecimento da sociedade. Hoje talvez não faça muito sentido, porque as filosofias do passado, elas tomaram novas formas, tá? Novas formas, que nem eu já falei para vocês acerca do maniqueísmo, que muitos também não conheciam. Mas essa luta entre bem e o mal, hoje vai perdendo o seu nome original e vai ganhando outros nomes, ou senão eles vão traduzindo para o sentido. Por exemplo, o bem e o mal, como muitas religiões, até mesmo cristãs, eles imaginam simplesmente essa dualidade, essa luta entre o bem e o mal, que um dia talvez o bem vença, dependendo do que o homem faça. Nós não cremos dessa forma, nós cremos que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas, do qual venceu o mal representado pela morte, do qual agora não há mais, não há mais possibilidade dessa questão. Desde antes da fundação do mundo, tudo que haveria de acontecer, Deus, por intermédio da sua providência, já estabelecera como um plano certo e determinado, onde nós não precisamos temer, ainda que meio às aflições. Essas filosofias de hoje, elas visam retratar milhares de outras questões que nos distanciam do pensamento que as Sagradas Escrituras dizem. Então, preste muita atenção, porque muitas ditas igrejas, elas também estão
divulgando ou dando muita ênfase para esse tipo de conhecimento e não para o conhecimento das Sagradas Escrituras. Imagine que Deus é soberano, Senhor e Salvador de todas as coisas. Aquele que venceu a morte, aquele que nos traz a vida, aquele que governa todas as coisas, e nosso repouso está nisso, conforme a Sagrada Escritura diz. Observemos aqui como continua. Davi, o rei profeta, também os condenou. Olha que interessante, ele traz aqui Davi como rei e profeta. Davi, rei e profeta, e depois Jesus é sacerdote, rei e profeta. Tudo que vai que é mencionado nessas confissões, eles têm o plano de fundo, o enredo bíblico de maneira global. Tudo que ele vai falar aqui, ele busca argumento em todas as Sagradas Escrituras para chegar a um ponto. Da mesma forma que você conhecendo alguém, você não analisa simplesmente uma questão dessa pessoa, você vai analisar ela num contexto geral, se isso daí, ou se houver uma honestidade intelectual acerca de uma observância sobre determinadas pessoas. Porque se você tiver mal intencionado, então aí é outra questão. Mas, por exemplo, uma pessoa que você ama, sua mãe, você não vai tomar a sua mãe ou seu pai meramente por um momento. Você vai tomar ela, quem ela é, mediante a sua vida, a sua história, você vai analisar todos os contextos. Claro que comparar pai e mãe com Deus uma completa discrepância, mas apenas para que você possa compreender a linha de raciocínio qual é seguida, analisando sempre um contexto global e daí entendendo a razão e a existência de todas as coisas. Então continua dizendo: Davi, o rei e profeta, também os condenou, quando disse: Senhor, até quando exultarão os perversos? Dizem: o Senhor não vê, nem disso faz acaso. O Deus de Jacó atentei, ó estúpidos, dentre o povo. E vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido? Acaso não ouvirá? O que formou os olhos? Será que não enxerga? Aqui ele está no Salmo 94, em alguns versos específicos, tá? Então, leia com bastante atenção e você verá. Aqui no terceiro ponto, ele traz: os meios não devem ser desprezados. Olha como diz. Entretanto, não desprezamos como inúteis os meios pelos quais opera a providência divina, mas ensinamos que devemos acomodar-nos a eles, na medida em que nos são recomendados na palavra de Deus. Eis porque desaprovamos as afirmações temerárias daqueles que dizem que, se todas as coisas são geridas pela providência de Deus, então nossos esforços de diligência são inúteis. Muitas pessoas imaginam isso, porque se você acreditar que Deus providencia todas as coisas, as pessoas imaginam que as pessoas ficariam paradas, inertes, esperando com que as coisas aconteçam. Isso é um completo erro. É uma, é é completamente discrepante. Não faz o menor sentido. Mesmo porque, então, você imaginaria que Deus também alimentaria, te alimentaria, traria alimento sobre a sua boca. E você não conhece pessoas que estão aí vivendo vegetando, esperando que as comidas entrem na sua boca voando. Nós vemos o homem indo até aquilo que ele almeja, sabendo que até os seus íntimos desejos Deus os controla e os governa. Essa afirmação é muito utilizada em por pessoas leigas. Eles falam assim: ah, então se Deus já governou todas as coisas, então você não precisa fazer nada. Não, de forma alguma, porque esse mesmo Deus que já ordenou todas as coisas também nos ordenou que obedecêssemos. E ele nos direciona a uma forma do qual nós devemos viver, de maneira que glorifique o nome dele. Ele nos pede para que possamos proclamar o evangelho, para que ocorra a salvação. A salvação não ocorre porque nós proclamamos o evangelho, mas porque ele ordena para que vamos até as pessoas e ele fará com que o seu espírito penetre esses corações. Ele nos leva até determinados lugares, ainda que nós tenhamos a plena convicção de que nós que andamos, se pararmos e analisarmos, nós veremos que no final Deus soberanamente nos guiou a determinados casos. Não existe uma obra do acaso mediante a providência divina. A providência divina determina todas as coisas para que seja glorificado o nome do Senhor. Conseguiram entender?
É um assunto bem complexo, tá? Se tiverem dúvida, perguntem aí. E não tenham medo de contrariar meus pensamentos também, tá? Porque daí, de repente, até eu posso falar sobre alguma questão que não está aqui, mas esteja intimamente ligado a isso. Até em termos de questão. E se eu não souber, eu falo que eu não sei. O que é muito mais, tem muito mais chance de vocês ouvirem, tá? Eu ignoro muitas coisas. Quanto mais eu medito nessas coisas, eu vejo o tamanho da minha ignorância. Continua dizendo: seria bastante deixarmos tudo ao governo da divina providência e não nos preocuparmos nem fazermos coisa alguma. São Paulo, vocês observam que aqui o texto, a linguagem é sempre São Paulo, São Pedro, é utilizada essa linguagem bem arcaica, né? Hoje nós não nos referimos dessa forma. Reconhecia que navegava sob a providência de Deus, que lhe dissera: Deste testemunho, de, deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Assim importa que também o faças em Roma. Em Atos 23:11. Em adição lhe havia prometido, porque nenhuma vida se perderá de dentre vós, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelos. Atos 27. Eu gostaria de retratar Atos 27 de maneira integral. Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler Atos 27, só um minuto. Vocês vão ver que legal. Vocês já leram, né? Mas vocês vão conseguir enxergar. Nós lemos agora Jonas. Vocês já conseguem se deparar ali com toda a providência divina. Vocês já veem de maneira muito clara Deus governando soberanamente sobre todas as coisas, conforme nós falamos ontem. Vocês já notaram que sempre que nós estamos em algum ponto nas Sagradas Escrituras e lendo as confissões, nós temos vários exemplos daquilo que retrata as confissões. Por quê? Porque o que retrata as confissões, ela está intimamente ligado a toda a Sagrada Escritura. Você vai ver a providência divina, você vai ver a questão da adoração, você vai ver tudo isso nos mínimos versos que tem ali. Você vai ver que tudo está condensado de maneira muito bela. Vamos então para o capítulo 27. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí. Olha aqui, quando chegou a hora de zarparmos para a Itália, é muito interessante também as palavras que são usadas, até mesmo numa questão mais popular. Essa tradução é bem comum, mas também ela já começa a ficar muito desatualizada. Nosso vocabulário ele se perde ao longo das gerações. Vão novas palavras tomando outras formas e algumas palavras que foram muito utilizadas, elas começam a cair em desuso. Zarpamos é uma palavra que eu creio que a grande maioria não usa. O que seria zarpar? Já pensou? Você consegue definir zarpar? Defina aí. É muito raro ter palavras assim, até mesmo aqui. Imagina, zarpar. E aí? Sair, partir. Mas então, olha o que é mais interessante. Isso daí estava atrelado a levantar âncora. Olha que, olha que bonito, né? Era um vocabulário utilizado por marinheiros, no caso, em embarcações. E daí nós adequamos a nossa realidade, porque essa palavra foi indo a vou zarpar daqui. Então, era uma metáfora. É como se fosse uma gíria para gente, que era anacrônico, fora de tempo. Nós não somos uma comunidade de pescadores para utilizar zarpar. Olha que maluco, né? É muito louco isso. É muito interessante entender. Daí, claro, que vamos utilizar por analogia partir, iniciar uma viagem, sair, mas a origem está preso a aquilo.
do que se trata, então, estar livre daquilo que te ancorava. Muito louco, né? Muito louco. É legal essas questões e é importante também pesquisarmos essas questões quando surgir determinadas dúvidas, tá? Então, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio. Então você já vai ver aqui que a palavra está intimamente ligada ao seu contexto. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramito, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, pedindo que lhe desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material. Olha que maravilhoso. Nós lemos aqui acerca dos meios do qual Deus providencia, opera a sua providência divina. Olha quando diz: Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo. Lembre-se que tudo que é bom provém de Deus, ou seja, Deus, mediante o agir na vida de Júlio, beneficia Paulo. Deus agindo naquele coração, fazendo com que ele desembarcasse para que ele pudesse visitar os amigos e toda a sua providência fosse 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 manifesta para que posteriormente tudo isso ficasse registrado. Então, Deus que está no controle dos mínimos detalhes, de maneira que isso não fere a liberdade de Júlio, mas faz com que as coisas ainda aconteçam de maneira livre. Livre e caminhando para que a história seja concretizada. Isso é muito belo, é um grande mistério. Como Deus opera em nossos corações de maneira que não rompe a nossa liberdade. Só na eternidade nós vamos saber isso. Mas nós cremos cegamente que Deus controla todas as coisas, que nada acontece fora da sua soberana vontade. Porque se alguma coisa acontecer fora da soberana vontade de Deus, ele não poderia ser chamado de Deus. Então, você ter Deus como esse ser transcendente e imanente é completamente necessário e ainda mais vem das Sagradas Escrituras, da maneira como tudo isso retrata, você não tem como chegar a outra conclusão. Então, continua dizendo, verso 4: Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Olha que interessante, nós já vimos também em outros textos, principalmente aqui no Antigo Testamento, que nós estamos terminando de ler, que ele dava ordem aos ventos. Aqui no Novo Testamento também nós vimos, e depois Jesus se manifestando como Deus, controlando os ventos, controlando todas as coisas, controlando a água, transformando ela em vinho, caminhando sobre a água, criando coisas a partir do nada, como criou os olhos naquele cego. Mas nós vamos aqui também mencionar esses fenômenos naturais, do quais Deus também está no controle. Continua dizendo: então mostra como ele estava indo devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Verso 5: prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província da Lícia. Ali o oficial do comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava partindo para a Itália e nos fez embarcar. Olha que demais, né? Esses encontros, tudo isso está completamente atrelado à vontade soberana de Deus. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Sinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para a Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona, desculpa. Verso 8: costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim de outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Olha que maravilhoso. Eles mencionam a data do qual estavam, e determinadas datas não eram propícias para a navegação, no entanto, eles estavam navegando, mas ele não atrela simplesmente a isso. Intimamente, é a vontade de Deus que, em determinado tempo, as coisas aconteçam.
e o homem tem essa previsão. Por exemplo, você sabe qual a melhor época para plantar. Por quê? Porque mediante o conhecimento, você já viu que em determinado tempo, determinadas frutas, ela se trata de época. Mas isso não invalida a providência de Deus de em determinada época fazer com que determinados alimentos eles surgem. Então é maravilhoso enxergar por esse lado da providência. Tem um livro bem grosso do John Piper que chama Providência de Deus. Eu não li ainda, tá? Todo mundo fala muito bem acerca dele, eu vi apenas algumas questões, mas depois leiam, porque isso nos traz um conforto muito grande, tá? Principalmente em meio ao caos, do qual nós somos constantemente abalados, qualquer tipo de coisas que saem dos nossos planos, naturalmente o homem volta ao velho homem e busca repouso nas suas próprias forças, algo que é completamente errado para aquele que diz crer em Deus. Claro que ele age, claro que ele faz tudo, mas ele fica repousando na vontade soberana de Deus, crendo que Deus sabe mais do que a gente e nos direcionará de maneira que o nome dele seja glorificado. O verso 10 diz: Disse ele, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e o proprietário do navio que a Paulo. Então, observe que Paulo, ele não chega ali e fala assim, ó, Deus está me falando tal coisa. Ele manifesta o seu saber, ele olha o cenário e manifesta o que estava acontecendo. Mas aquele homem não ouve, naturalmente. Imagina, vou ouvir um prisioneiro que está aqui, vou ouvir o capitão. Um homem completamente vivendo a sua natureza humana, ele ouve o capitão e o proprietário do navio. Verso 12. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto com abertura apenas para sudoeste e noroeste. Verso 13. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que se conseguiriam chegar lá a salvo. Olha que interessante. As circunstâncias que rodeavam esses homens o faziam imaginar que chegariam ali. Aquele homem que estava ali, que tinha tomado a decisão, mediante as circunstâncias que o cercavam, ele imaginou determinada coisa como certo. Então, imagina, pessoas plantam, como eu mencionei no passado, há pouco tempo, uma pessoa planta na certeza que vai colher, mas existe a certeza de que ela vai colher, ainda que tenha plantado no tempo certo, ainda que ela tenha usado todos os recursos necessários, é certeza de colher? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Quem dá o crescimento é Deus. Você pode fazer milhares de coisas e ainda assim elas não virem a dar frutos. Porque os frutos também emanam de Deus. Isso é maravilhoso enxergar essa realidade e daí nós repousamos. Nós fazemos o que é certo, depositamos as nossas sementes nos solos, tratamos e oramos para que Deus dê o crescimento. Continua aqui. Então, depois desse vento, eles levantam âncora e foram costeando. Mas o tempo mudou. E de repente, o tempo mudou de repente. E um vento com força de furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Olha isso, de repente. É justamente as coisas que acontecem na nossa vida. Nossa vida está boa, estamos caminhando, tudo maravilhoso e de repente tudo muda. Tudo muda. E não muda pelo acaso, muda pelas mãos de Deus que está ali nos governando. Pense que as coisas que acontecem, que aparentam ser ruins, nem sempre são ruins. Ou melhor, nunca serão ruins, porque se todas as coisas foram ordenadas por Deus e nele não habita o mal, todas as coisas que acontecem, elas visam nos fazer crescer, nos moldar e fazer com que o seu nome seja glorificado. Então nós olhamos sob outra perspectiva. Isso daí não é ficar cego diante de uma realidade, mas compreender que mesmo diante de dores, o nome de Deus é glorificado. Eu estou falando acerca dessas questões porque isso faz parte do nosso dia a dia. Essa questão da providência é algo de extrema importância para a questão, para compreendermos o cristianismo. Como você explicará
a morte de alguém em um acidente. Somente entendermos a providência de Deus, entendendo que o nome dele será glorificado mediante todas as coisas, como que você consola um relacionamento que aparentemente estava tudo bem e do dia para a noite um homem surta, somente entendendo as providências de Deus, ainda que Deus não almeje essas destruições, isso acontece mediante a malignidade humana e Deus ainda assim governa sobre a malignidade humana, fazendo com que todos esses atos maus no final se transformem em histórias do quais o seu nome será glorificado, ainda que incompreensível mediante as nossas cabeças. Lembre-se de José, sempre se lembre de José, lembre que aqueles homens da sua casa, seus próprios irmãos, o jogaram numa cisterna. Sempre vai acontecer dessa forma. Então, que nós possamos nos acostumar com essas questões, mas acima de tudo, crermos que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, que aqueles que o amam, todas as coisas serão transformadas e todas cooperarão para o bem. Isso é indispensável como alicerce da nossa fé. Verso 15. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Olha aqui, toda essa questão da providência. Você vai ver, os marinheiros não conseguiram manobrar o navio. Eles estavam ali tentando lutar contra aquele vento, então eles desistem e são levados pela tempestade, porque eles viram que não poderiam lutar contra. Então, desistir, não agir é agir. Nossas ações ou omissões, elas geram resultados. Não agir é agir. Conseguiu entender isso? Ficar parado também é uma ação. Então, não existe nada imóvel. Tudo está se movendo. Tudo está se movendo para a honra e glória de Deus. Um homem parado, ele também está agindo. Parar é uma ação. Tá muito filosófico, estou entendendo. Se estiver entendendo, diz amém aí para que eu possa entrar também na mesma linha de vocês. Eu não estou vendo o rosto de vocês, mas então escrevam. Continua, verso 16. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que ficava rebocado. Então os marinheiros amarraram as cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo, temiam ser arrastado para o banco de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. É muito maravilhoso enxergar todo esse caos de um barco completamente à deriva, tentando encontrar um porto. Esse somos nós. Nós somos barcos à deriva, do qual, se não temos Deus como nosso porto seguro, se você não tem Cristo como seu norte, você está vagando meramente perdido no mundo. Mas se você sabe que seu porto é Cristo, você sabe que ele o atrairá até lá e o nome dele será exaltado. Continua dizendo, verso 18. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar carga ao mar, deixando o barco mais leve, tá? Você vai ver que sempre que acontece alguma coisa, eles começam a lançar carga ao mar de maneira que deixar o barco mais leve. Continuava a castigar o navio e a tripulação começou a lançar carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. Olha que interessante, em meio ao caos, tudo aquilo que está dentro começa a ser jogado fora. Da mesma coisa que acontece com nós. Todas as nossas certezas em meio ao caos, elas são lançadas por terra. Nós vemos que são meras criações, e daí nós nos apegamos de diversas coisas. Você vai ver que em meio a uma doença, todo o seu dinheiro não vale de nada. O seu carro, a sua casa, os seus bens, todas as suas coisas não valem nada. Tenho certeza que você, quando perdeu alguém, você fala assim: eu daria tudo, todo o dinheiro da minha vida para ter apenas mais alguns momentos com determinada pessoa. Então, observe que em meio ao caos, isso também, metaforicamente, ocorre com nós. Nós vamos lançando ao mar aquilo que já era uma carga desnecessária. Continua. Verso 20. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas.
até que perdemos todas as esperanças. Olha isso, retrata de homens sem esperança, sem esperança. Paulo tinha esperança? Com certeza sim, porque ele sabia o Deus que ele servia. Verso 21. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: Senhores, deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Paulo, ele proclama a palavra, ele fala, ó, caso nós tivéssemos ido de outra forma, tudo isso teria sido evitado. É possível voltar atrás e modificar o passado? De forma alguma. Nossas ações são imutáveis. O que ele estava ali simplesmente contando qual que era a vontade do qual, de certa forma, tinha sido estabelecido por Deus, a vontade perfeita, mas o homem, mediante as suas capacidades também de tomar decisão, ainda que tomado pelas providências divinas também, que isso também não estava fora do plano de Deus, ainda ele consegue retratar para esses homens essa realidade, de maneira a trazer para eles a sua desobediência. Da mesma forma que acontece conosco. As coisas que acontecem errado é porque nós não obedecemos a Deus. Se vivemos em obediência, o nome de Deus será glorificado. Então, viva em obediência para que o caos também não seja instaurado na sua vida. Um pequeno descuido coloca tudo a perder. Uma decisão errada coloca as coisas a perder. Seja obediente. Continua dizendo: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Olha que interessante. Ele não estava aqui em seu aspecto natural. Em seu aspecto natural, não corresponde ele estar ali sendo completamente espiritualizado, mas essa firme convicção, porque ele era um homem cheio da presença de Deus, um homem que estava vivendo para a honra e glória de Deus. Nós vemos ele deixando muito claro a convicção do que ele diz. Tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Como que um homem pode garantir isso? Como que um homem pode garantir que o navio iria se afundar, mas ninguém perderia a vida? Impossível, impossível. Pode ser um mero discurso motivacional, mas aqui nós temos um homem que estava inspirado por Deus a falar essas palavras para que aqueles homens pudessem ter esperança, e não só a esperança, mas que Deus pudesse governar todas as coisas assim com seu zelo, o guardasse para que eles chegassem no lugar são e salvos. Continua dizendo, mais uma vez, um navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Verso 23, pois ontem à noite um anjo do Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenham medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu a proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse, cheio do Espírito, na certeza de que tudo aquilo que ele ouvira não passava de voz na sua mente. Essa aparição era completamente comum para a instrução daquela época, para que todo o plano bíblico de fato acontecesse, governando todas as coisas. Essas coisas já não mais possuem preponderância, porque isso daqui fazia parte da revelação do cânon bíblico. Eventualmente, coisas semelhantes nós não poderemos afirmar que não poderiam acontecer de forma alguma, mas elas não teriam força sobre toda a população, então isso é um mistério de fato de Deus, mas a questão aqui nós temos Paulo tendo essa comunicação de maneira maravilhosa, do qual traz essa certeza, do qual ele passa para essas pessoas. Está entendendo? Olha que belo. Tudo isso retrata acerca dessa providência de Deus. Mas qual que era a razão disso tudo? Esse anjo ao qual aparece, esse anjo do qual eu não consigo enxergar, né? Essa questão hoje em dia, você vai ver uma série de maluquices quanto a isso, mas aqui nós estamos falando de um texto bíblico que foi inspirado por Deus,
a verdade soberana de Deus. Então preste muita atenção quanto a isso, tá? Preste muita atenção quanto a essas questões. Não vou me ater a isso daí, que não é o tema hoje, mas prestem muita atenção de maneira que não sejam tomados pelas suas próprias imaginações ou talvez até mesmo pensamento de outras pessoas que tentam escravizá-los, como já nos foi advertido por intermédio das Sagradas Escrituras. Olha o que ele diz. Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. Existia uma razão para que tudo aquilo acontecesse. A história sendo escrita. Da mesma forma que tudo foi governado para que Deus entregasse o seu filho na cruz do Calvário. Tudo está intimamente ligado. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Deus precisava salvar alguém? De forma alguma. Deus não é devedor de ninguém. Se Deus quisesse nos exterminar agora, ele estaria no direito dele. Então, Deus não nos deve nada. Ele governa o mundo da sua forma para que seu nome seja glorificado. Muitas pessoas não suportam esse evangelho. Muitas pessoas imaginam um homem como preponderante. Nós não somos preponderantes, nós não somos nada. Em breve, todos nós seremos esquecidos e o nome de Deus continuará a ser eternizado. E ele manifesta toda essa misericórdia. Continua dizendo: portanto, tenho bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Da mesma forma que nós cremos que tudo acontecerá conforme Deus disse. Todas as coisas que estão escritas nas Sagradas Escrituras. Creia nisso. Por isso que leia as Sagradas Escrituras e você verá. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Daí você vai ler depois, lê do verso 27 em diante, você vai ver o naufrágio, você vai ver ele ser picado por uma cobra, que daí está também intimamente ligado que quando Jesus diz que eles seriam picados por serpentes e não morreriam. Pegariam serpentes, você verá isso daí ser concretizado. É maravilhoso. Leia e você verá que todas as coisas aconteceram conforme o plano definido de Deus. As Sagradas Escrituras que manifestam de maneira fiel aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Deu para entender? Deu para entender? Eu poderia ficar só simplesmente nesse texto aqui, mas tem muitas questões e agora vamos terminar do que se diz a respeito da providência. Vou apenas retratar os versos finais. Atos 27, 31 diz: Deus destinou que a cada coisa seu fim, ordenou o começo e os meios pelos quais a coisa atinge seu alvo. Os pagãos atribuem as coisas a fortuna cega e ao acaso incerto. No entanto, São Tiago não deseja que digamos: hoje ou amanhã iremos para a cidade, tal e tal, lá passaremos um ano e negociaremos, teremos lucros. Mas aconselho, em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos, como faremos isto ou aquilo. Da mesma forma que nós deveremos dizer: se o Senhor permitir, assim nós faremos. Nós não arrogamos a capacidade das coisas acontecerem mediante a nossa capacidade de pensarmos, de planejarmos, mas nós atribuímos a Deus a capacidade de governar todas essas coisas, de, se for da vontade dele, nos permitir com que nossos sonhos, que são condizentes com dele, sejam concretizados. Termina dizendo, e Santo Agostinho diz: tudo que para os homens vãos na natureza parece acontecer por acidente, realiza simplesmente a sua palavra, porque não acontece senão por sua ordem. E narrationes impe salmos. Salmo 148. Me perdoe o meu latim horrível. Eu nem sei como pronuncia latim direito. O que eu aprendi foi na faculdade de Direito e também lia de qualquer jeito, não tive uma aula específica acerca disso. Continua dizendo: assim parecia acontecer por mero acaso, quando Saul, enquanto procurava as jumentas de seu pai, inesperadamente se encontrou com o profeta Samuel. Mas previamente o Senhor dissera ao profeta: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. 1 Samuel, capítulo 9, verso 16. Da mesma forma que, se você for ver ali, antes de Jesus adentrar Jerusalém, ele chega, ele fala para os discípulos irem até onde teriam um jumentinho amarrado, cumprindo a profecia que havia sido proferida séculos antes, acontecendo conforme Deus estabeleceu. Tudo perfeito. Nada acontece fora da vontade de Deus. É chocante tudo isso.
Da mesma forma que vocês vão ver tudo que falamos agora também aqui em Naum, porque Naum que significa até mesmo conforto, tá? Os 4 capítulos de hoje. Aproximadamente 6 séculos antes de Cristo, nós vimos é, Jonas, vocês viram Jonas ocorrer aquela salvação de de uma po- de uma população inteira daquela cidade de Nínive. Eles foram alcançados pelo Senhor. Vocês tiveram isso, vocês leram isso, quem leu compreende. E aqui é muito interessante vocês virem e entenderem essa questão temporal. Por quê? Ali era cerca de 100 anos, aconteceu cerca de 100 anos antes. Aqui, 100 anos depois, o povo já voltou para suas práticas. No retrato bíblico, você vai ver que o povo de Deus também é salvo, mas naturalmente eles já começam a andar para onde? Para a sua perdição. Ainda que muitos andassem conforme a vontade do Senhor, a grande maioria sempre andou conforme a sua natureza. Por que que alguns andaram conforme a natureza divina? Porque Deus os sustenta. Um homem entrega a si mesmo, naturalmente, ele vai andar rumo ao abismo. E esse povo caminhou rumo ao abismo. Você vai ver depois a ira do Senhor contra Nínive, prometendo o seu completo extermínio. Leia com bastante atenção esses capítulos. Você vai ver algumas questões aqui que são bem peculiares e retratam isso. Leia com bastante atenção. Olha o que diz no verso 3. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Isso é um atributo de Deus. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixará de castigar o culpado, da mesma forma que ele castigou o culpado em Cristo Jesus. Alguns carregarão e pagarão pelos seus próprios pecados, outros Deus pagou os seus pecados na cruz do Calvário, de maneira que não foi por conta de algo que nós fizemos, mas por conta da sua livre vontade em escolher salvar, por conta da sua misericórdia. De forma que agora os nossos pecados foram perdoados. Galego, então meus pecados foram perdoados, o que eu preciso fazer para ter acesso? Crer que Cristo é seu único suficiente Salvador. Continua o verso 7 aqui. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, mas arrasará seus inimigos como uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários, escuridão adentro. Verso 14. Assim diz o Senhor acerca dos assírios: vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. Destruirei todos os ídolos dos templos de seus deuses. Estou preparando uma sepultura para vocês, pois são desprezíveis. Tem uma revelação aqui até mesmo de Cristo, muito belo, que nós vemos uma revelação messiânica. 15, verso 15. Veja, um mensageiro vem pelas montanhas com as boas notícias. Isso daqui, naturalmente, nós podemos apontar para aquele que haveria de vir. Então, em nenhum tempo o homem ficou distante do que era Cristo. Toda a Sagrada Escritura eles aponta para o Messias que haveria de vir. Deus revelando o seu glorioso plano concretizado em Cristo Jesus. Quando você olhar para a Sagrada Escritura, sempre olhe com foco em Cristo Jesus. Ele como a consumação de todas as coisas. Olha que belo. Ele traz uma mensagem de paz. Celebrem suas festas, ó habitantes de Judá, e cumpram seus votos, pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão sua terra, serão completamente destruídos. É maravilhoso enxergar essa realidade, essa realidade futura, essa realidade onde nós um dia habitaremos ao lado dele. Essa é a nossa esperança. Para muitos é loucura, para nós é a verdadeira palavra que nos redime e nos salva, nos trazendo a certeza e a esperança em meio ao caos que nós vivemos. Capítulo de número 2. Aqui já começa a mencionar essa queda. Ó Nínive, seu inimigo vem destruí-la. Guarde as muralhas, vigie as estradas, prepare suas defesas, reúna suas forças. Embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará sua honra. Os ramos da videira foram arrancados, mas ele restaurará seu esplendor. Aqui ele menciona e faz mais uma vez a analogia àquela videira, do qual posteriormente Cristo também menciona, falando acerca dele ser a raiz, do qual eles são os ramos, do qual, ainda que arrancados, Deus depois enxerta de maneira gloriosa. Deus é poderoso
e maravilhoso, ele há de fazer com que todas as coisas aconteçam como ele fez. Ele forma um povo para si e ele os chama para si e ele os transforma. Aqui manifesta mais uma vez a questão do seu decreto. Olha no verso 7. O exílio de Nínive foi decretado, e todas as servas lamentam sua derrota, gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. Quando você vê o exílio de Nínive foi decretado, observe que antes de acontecer, ele já havia dito que iria acontecer. Deus estabeleceu essa forma, este juízo, e ele faria com que as coisas acontecessem, mesmo que eles fossem ágeis em se defenderem, ainda que eles possam guardar as suas muralhas, vigiar as estradas, o seu inimigo ia destruí-lo. Da mesma forma que Deus prometeu que os israelitas seriam cativos na Babilônia por conta da sua obediência e não haveria como eles se defender. Nós vemos então a providência de Deus em tudo. Nós vemos Deus ali exterminar exércitos, nós vemos Deus capacitar outras pessoas, chamando a Babilônia como até mesmo seu servo. É maravilhoso enxergar essa realidade e ver Deus governando sobre todas as coisas. Verso 10. Verso 10 diz: A cidade é saqueada e fica vazia e arruinada. Corações se derretem, joelhos vacilam. O povo fica angustiado, de rosto pálido, tremendo de medo. Onde está agora a grande Nínive? Toca cheia de leões. Ali o povo, como leões e seus filhotes, andavam livremente sem temor. Verso 13: Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Você nunca mais saqueará nações conquistadas. Jamais se ouvirá novamente a voz de seus mensageiros. Olha como que essa questão é dita. Sou seu inimigo. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Em breve seus carros serão queimados, seus jovens morrerão na batalha. Ele disse, e assim se fez. Continua dizendo: julgamento do Senhor contra Nínive, capítulo 3. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídios e mentiras. Lembre-se que ela era uma cidade terrível, mas, contudo, quando Jonas vai, Deus opera naqueles corações e os transforma. Agora, eles retornando, voltaram a manifestar a natureza depravada humana. Verso 3. Há incontáveis mortos, montes de cadáveres, os corpos são tantos que vivos neles tropeçam. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com sua beleza, ensinou a ela sua magia e enfeitiçou gente de toda parte. Verso 5 manifesta o seu juízo. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Agora levantarei suas vestes, mostrarei às nações sua nudez e vergonha. Cobrirei você de sujeira e mostrarei ao mundo como é desprezível. Leiam o restante, ele vai mencionar aqui de Tebas, que é a capital do Egito, depois veja acerca disso, você verá que eles também ali conquistaram outras nações. Olha o que diz no verso 10. E, no entanto, Tebas foi conquistada e seus habitantes levados como escravos. Seus bebês foram lançados com violência contra as pedras nas ruas. Soldados tiraram sortes para decidir quem levaria oficiais egípcios como servos. Todos seus líderes foram acorrentados. Então você vai enxergar essa realidade. Leia com bastante atenção, você vai ver a tamanha crueldade era um deles. Aqui que retrata esse feito mais ou menos 663 a.C., segundo historiadores. Continua dizendo, verso 11: E você, Nínive, também tropeçará como um bêbado e se esconderá de medo do inimigo que ataca. Todas suas fortalezas cairão, serão devoradas como figos maduros que caem da boca de quem sacode a árvore. É muito interessante a forma como tudo isso é escrito. Observe que essas ilustrações visavam trazer essa realidade para as pessoas que ouvissem essas palavras. Os portões de sua terra serão escancarados para o inimigo e o fogo consumirá as trancas. Prepare para o cerco, estoque água, reforce suas defesas, entre nos buracos para pisar barro, coloque nas formas e faça tijolos para reparar os muros. Mesmo assim o fogo a devorará, a espada exterminará, o inimigo consumirá como gafanhotos que levarão tudo pela frente.
Mesmo que você multiplique como gafanhotos, não haverá como escapar. Seus comerciantes se tornaram mais numerosos que as estrelas dos céus, mas como nuvem de gafanhotos devastam a terra e vão para longe. Seus guardas e oficiais também são como gafanhotos, que se juntam sobre os muros nos dias frios. Terminando o capítulo 3 diz, mas como gafanhotos que voam, embora quando o sol aparece, todos vão para longe e desaparecem. Seus líderes dormem, ó rei assírio. Seus nobres estão mortos, estendidos no pó. Seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem os reúna. Não há cura para sua ferida, ela é mortal. Todos que ouvirem sobre sua destruição baterão palmas de alegria. Onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com sua constante crueldade? É bem sério essa questão aqui, tá? Naum, Naum retrata então essa mensagem diretamente para Nínive, a capital da Síria, do qual posteriormente foi integralmente destruída. Abacuque que é maravilhoso ver também essas agonias, essas aflições do quais tomava esse profeta. Mais ou menos ali 650 também profetizou para Judá. Olha como que ele diz. A sua queixa. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Olha a sua oração. Olha o seu clamor. Até quando terei que pedir socorro? Observe que nossas orações são temerosas ao Senhor, mas isso também nos dá margem para pensar, Senhor, será que tu não me escuta, Senhor? Eu tenho clamado tanto. Não é? Você não está cometendo um pecado contra o Senhor, tá? Observe que trata-se dessa agonia humana que nós vivemos. Quantas vezes você vai falar dessa forma, mas saiba, assim como o Abacuque depois, posteriormente, entende essas questões, ele vê Deus operando por intermédio de todas as coisas. Então descanse, não fique temeroso quanto às suas orações, claro, tenha reverência, mas a sua angústia também pode ser desabafada diante do Senhor. Ele diz: terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Aqui, a partir do verso 5, já vem a resposta. Observe as nações ao redor. Olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhe contasse. Dessa forma, que esse algo novo também foi feito e eles não acreditaram e muitos não acreditam ainda, tá? Você vai ver que esse algo novo era Cristo Jesus invadindo a esfera humana e eles não acreditavam. Eles não acreditavam. As suas crenças eram superficiais. O homem nunca poderá acreditar em Deus se Deus não penetrar no coração e transformá-los. Esse é o enredo das Sagradas Escrituras. O homem não é dado ao homem a capacidade de crer por si mesmo, somente Deus operando seu coração, porque o homem está morto em seus delitos e pecados, suas faculdades físicas e mentais, intelectuais, todas as suas faculdades foram corrompidas, mas isso não significa que o homem é tão ruim quanto ele poderia ser, porque Deus governa sobre ele. Então ainda o homem não é tão ruim quanto ele poderia ser, mas sabemos que Deus ainda opera nos corações e transforma. Esse algo novo que ele prometeu, esse algo novo acontece todos os dias. Corações são transformados, vidas são resgatadas e o nome dele é exaltado. Ele diz no verso 6: estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Lembre-se que ele está falando aqui para o povo de Israel, o povo de Judá, perdão, daquilo que haveria de acontecer por conta da sua desobediência. Então ele estava chamando aqueles que eram gentios, mostrando que ele está no controle de todas as coisas. Ele levanta aquele povo para que possa executar o seu juízo. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Verso 7. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Olha que interessante esse verso 7. Decidem por si mesmo o que é certo. Nós não somos chamados a decidir por nós mesmos o que é certo. Nós temos uma palavra que direciona aquilo que é certo. Nós devemos conhecer essa palavra, nós devemos estar diante da presença do Senhor. Nos curvarmos diante da sua soberania e cremos que Ele governa sobre todas as coisas.
Ele é Senhor e Salvador de todas as coisas. Ele, ele está ali guiando todas as coisas. Que nós não sejamos arrogantes como aqueles que não creem em Deus o são, acreditando que sabem aquilo que é certo e errado. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado, nós só temos a certeza daquilo que é certo mediante a sua palavra. Ainda assim, nós nos deliciamos com o errado. Que Deus possa ser louvado, tá? Continua dizendo: seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindo de longe, como águias lançam sobre a presa para devorá-los. Você vê que todos os elementos que são contados aqui, eles utilizam elementos da natureza, vai falar acerca dos ventos, vai falar acerca dos frutos, vão falando acerca dos animais, de maneira que isso ficasse ilustrado e também ficasse fixado na memória. Por isso que os grandes contadores de histórias, eles fazem, como Jesus fez, parábolas, trazendo eventos reais, de maneira que possam ilustrar umas verdades. Existem livros que chamam Fábulas de Esopo. Não sei se vocês já leram. Constantemente vocês já devem ter escutado histórias acerca disso. Eu não lembro a data, mas faz séculos e mais séculos que existem isso. Essas fábulas que também perpetuaram o tempo, justamente porque trazem questões que vão ficar fixadas na nossa mente, como por exemplo João e o Lobo. João e o Lobo. Todo mundo sabe João e o Lobo. Talvez alguns usam com outro nome, né? Uma vez eu lembro que eu falei algum nome assim. E não é o João Lobo, pode não ser esse nome, mas enfim, a questão é o menino e o lobo, onde ele ficava toda hora falando, ele é chamado para guardar as ovelhas, daí ele começa a mentir, e as pessoas vão até lá e falam assim, ah, o lobo chegou, o lobo, daí vem as pessoas tentarem ajudar a proteger as ovelhas, daí ele começa a dar risada, então você já sabe essa história, daí quando de fato está o lobo ali, ele grita e ninguém vem ajudar. Existe todo um contexto ali por trás para que as pessoas. É Pedro, tá vendo? Pedro, João, num barquinho no mar da Galileia. É essa a questão. Pedro e o lobo. O meu é João. É brincadeira, não sei qual o nome correto. Mas enfim, tudo isso aqui na Bíblia visa ilustrar para que possamos ter conhecimento. Continuando o verso 9. Todos eles vêm prontos para agir com a violência, seus exércitos avançam com o vento no deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez com o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus a sua própria força. Mais uma vez, tá vendo? Olha que interessante. Verso 7. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. E depois aqui. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Será que você tem em você a sua própria força como seu Deus? Será que você decide por si mesmo o que é certo? Se você assim o faz, você está agindo como um povo gentil, mas ainda assim, há tempo de se arrepender e crer que Deus sabe o que é certo, que Ele é a sua força e seu refúgio, a sua fortaleza. Verso 12. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Olha o estado de consciência. É isso que nós devemos fazer. Senhor, tudo que eu tenho vivido é por conta dos meus pecados. Senhor, perdoe as minhas transgressões. Haja no meu coração. Eu sei que todas as coisas visam me disciplinar, mas tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Ah, Senhor, transforme o meu ser. Eu sei que tu não planejas me examinar. Estou passando por esse processo de correção, por esse processo de maturidade, para que o Senhor trabalhe no meu coração, para que seu nome seja glorificado através da minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que todas as coisas que acontecem são justas, porque emanam de Deus. É difícil, lógico que é difícil. É fácil você ver milhares de atrocidades. Eu fico chocado, eu odeio o que eu vejo no mundo. Mas eu sei que existe um Deus soberano que está no controle de todas as coisas e Ele há de fazer com que nós possamos ter esse conforto em nosso coração, sabendo que Ele é Senhor sobre tudo. Continua dizendo, verso 13: Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos?
Somos apenas seres do mar, que não tem quem os guie. Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam. Observe toda essa linguagem bíblica. Ela visa trazer muito para a questão natural. Pense que nós não precisaremos de nenhum recurso. Ainda que você esteja ali simplesmente jogado em algum lugar do mundo e tivesse somente uma Bíblia, você naturalmente ia conseguir se situar historicamente dentro da Bíblia, ainda que talvez não tivesse a precisão de datas. Nós hoje temos recursos e conseguimos utilizar, mas a Bíblia, somente a Bíblia é o suficiente para que o Espírito Santo haja no seu coração e revele toda a vontade de Deus para que você viva de maneira que o nome dele seja glorificado. Mas não é porque só a Bíblia já é o suficiente que você não precisa usar todos os recursos que já lhe são disponíveis. Hoje você consegue ter acesso a uma série de documentos do quais apontarão para essa verdade das Sagradas Escrituras que testemunharão tudo isso. Então, continua a dizer. Verso 16. Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações. Até aqui é o capítulo 2. Depois, até o capítulo 1 aqui, depois nós vamos ver o capítulo 2. Eu vou terminar de ler só uma parte do capítulo 2 para não ficar sem sentido. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Sua resposta dará a minha queixa. E depois nós vamos ver a resposta do Senhor a Abacuque. Aqui que está aquele louvor, ainda que a figueira não floresça. Então, que vocês possam ler esses 4 capítulos de hoje, meditar nisso. Olha que interessante, depois de você ouvir falar, vai ficar muito mais fácil você ler. Se você leu antes e agora nós fizemos essa revisão, eu creio que muitas coisas podem ser esclarecidas. Estamos próximo ao fim das Sagradas Escrituras, glorificado seja o nome de Deus por intermédio disso. Passei um pouco de tempo, mas a intenção era hoje falar bastante mesmo acerca dessa providência, porque tenho certeza que isso é extremamente necessário para que Deus direcione as nossas vidas. E como haverão os que creem se não haverão quem pregue? Ainda que falando, olhando para mim, eu sei que essa palavra penetra o mais duro dos corações e a minha confiança está no Senhor. Senhor soberano, Deus sobre todas as coisas, eu oro para que vocês sejam transformados e guiados por Deus. Eu oro para que vocês continuem a perseverar, que Deus os faça perseverar, que você entenda a sua responsabilidade, que você faça as coisas de maneira como está descrito na Sagrada Escritura, sabendo que dessa forma você glorificará a Deus e preservará a sua vida. Confie nas providências do Senhor, sabendo que Ele é bom e seu amor dura para sempre. É isso. Amanhã teremos culto às 10 horas da manhã, 9h30 inicia nosso café da manhã, e amanhã ainda nós faremos o almoço para aquelas pessoas que estão ali conosco. Mas mesmo se você quiser fazer parte, esteja conosco, que o nome do Senhor seja louvado. O primeiro almoço que nós vamos fazer vai ser bem interessante. Nem sabemos como será, mas temos certeza que o nome do Senhor será exaltado. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Fui. Beijo.